Olá, boa tarde a todos. Tema 1, Choque de Civilizações. Atividade 1, Leitura e discussão de conceitos. Esse é o caderno 2. Para a introdução desse tema, explore a nuvem de palavras sobre conflitos da atualidade em decorrência do processo de globalização. Essa primeira etapa permite trilhar os caminhos para estimular a sua aprendizagem, de forma a explorar seus conhecimentos e experiências sobre o tema. Imagem 1. Nuvem de palavras. Conflitos mundiais. Afeganistão, Paquistão, território, ONU, guerra, Síria, Boko Haram, Oriente Médio, Estados Unidos, Índia, Coreia do Norte, Sudão do Sul, Iêmen, conflitos, Israel, Iraque, civil, guerra. Todos esses nomes estão relacionados a conflitos territoriais, conflitos que acontecem a partir de populações que ocupam territórios próximos, que compõem um grupo populacional, um grupo étnico, os árabes. Você tem também nessa mesma região os hebreus, ou seja, os judeus. Você tem territórios, países diferenciados que compõem o Oriente Médio e faz-nos refletir sobre os grandes conflitos armados e armamentícios proposto pelos Estados Unidos a fim de combater o terrorismo nessas regiões, né? É muito forte a ideia de que é presente no Oriente Médio grupos terroristas que atacam as suas populações e que as afligem por conta de culturas e por conta de religiões diferenciadas, por extremistas versus aqueles cidadãos que professam a sua religião livremente. Abaixo tem uma questão, dialogue com os colegas sobre as origens e consequências desses conflitos em diferentes regiões. Então, se você entrar no YouTube, você tem uma variação de vídeos disponíveis que falam sobre os conflitos do Oriente Médio. Conflitos por território, por religião, por petróleo, por recursos energéticos e também o conflito dos Estados Unidos que alega de alguma maneira, como um grande representante do Conselho de Segurança da ONU, esses conflitos existentes por questões territoriais. Na verdade, a gente sabe que que vai além disso, que está relacionado muito estritamente à questão dos recursos energéticos disponíveis nessas regiões. Sobretudo o petróleo no Iêmen, né? A Arábia Saudita, o Iraque, lembra da queima dos postos de petróleo propostos pelo Saddam Hussein? Logo depois ele morreu, foi enforcado em praça pública. Ele botou fogo em vários postos de petróleo na região do Iraque, ao qual ele era presidente, ditador naquela região, já por estar há muitos anos no poder. A atividade 2 vai dizer sobre a leitura e interpretação de texto e imagem. Sobre o contexto. Vamos continuar? Vamos lá. A teoria do choque sobre o contexto geopolítico, o surgimento e significado da expressão choque de civilizações. Propomos a leitura do texto a seguir. A teoria do choque de civilizações, a partir do final do período chamado Guerra Fria, que vai entre 1947 e 1991, a reorganização do sistema geopolítico e econômico mundial caracterizou-se por conflitos que ganharam visibilidade devido aos movimentos das principais hegemonias da época. Paralelamente a uma nova ordem mundial, surgem diversas análises na tentativa de se compreender o verdadeiro motivo desses conflitos. O cientista político Samuel P. Huntington formulou uma teoria em 1993 chamada de choque das civilizações. Então, pensar em choque de civilizações é pensar em choques culturais, ok? Povos diferentes, conflitos territoriais por recursos